Deus. Vamos fazer uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém. Para dar louvor, para dar glória ao nome do Senhor. E reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso, Deus tremendo. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele opera onde o médico não pode operar. Ele é aquele que para Ele não existe impossível. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Ele vai resolver aquela causa que você necessita. Ele vai ouvir o seu clamor, porque Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso. E agora, irmãos, eu quero convidar o irmão Marcelo, a irmã Sibeli para estar aqui na frente, né, para estarmos, né, contando para os irmãos o milagre que Deus fez na vida desse casal, na vida do Davi, porque foi algo de maravilha, de poder de Deus, de muita fé. Então, os irmãos, Deus abençoe Marcelo, Sibeli. Amém. Podem se sentar. A paz de Cristo a toda a igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, muito bom ver vocês aqui. Aleluia. O pessoal que trabalha comigo, Elaine, Cláudio trabalhou um pouco tempo, meu vizinho. Pô, muito bom. E a igreja amada, né? Da visão aqui, com a mãe e com o pai. Uma maravilha, irmãos. Vocês podem estar perguntando por que vocês estão aqui. O Espírito Santo do Senhor colocou a vontade de vocês virem aqui. Amém. É uma vontade, um anseio grande que às vezes a gente não entende. O agir de Deus a gente não entende, a gente vive. Tá? Amém. Aqui, né, a foto do bebê, do Davi, ali na cirurgia, e depois ele hoje. Esse é o Deus que a gente serve, Ele é um Deus maravilhoso, Deus poderoso. Então eu vou pedir para todos, né, porque a palavra do Senhor fala em Tiago 5,16, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a gente é justificado através do sangue do Senhor Jesus Cristo, só Ele que é digno. Então eu vou pedir todo mundo aqui para a gente ficar de pé, porque às vezes pode ter algum pecado que está tirando a conexão do Pai. Então a gente vai fazer uma oração, tanto meu quanto de vocês, para a gente ter a conexão através do sangue do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Senhor, Tu és soberano, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Damos graças a Ti através do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nosso único e suficiente Salvador, Senhor. Obrigado mais uma vez pela cruz, Senhor Jesus. Obrigado. Pai, em nome de Jesus, Pai, se tiver qualquer pecado em mim, qualquer dos meus irmãos, Pai, que o Senhor não veja os nossos pecados, nos perdoa, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedimos esse acesso ao Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor, porque a Tua palavra diz: onde tiver dois ou mais reunidos, o Senhor está presente. Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Pai. Então nos guia, meu Pai, nesse testemunho, Pai. Não que eu apenas, a Sibeli, seremos apenas instrumento, mas o Senhor será glorificado nesse local, ó, raçura, porque Tu és fiel, Tu és a nossa rocha, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Podem se sentar todos os irmãos. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra do Deus Altíssimo. Então, quando a gente for falando, o Espírito Santo vai falando com vocês, a fé vai aumentando. Tenho certeza disso, porque Ele é fiel. Tá? Antes de mais nada, né, a gente tem, vou pedir a irmãzinha para botar aí o Salmo 51:1. Esse salmo, Davi, quando ele fez o adultério com Betseba, ele pede a Deus perdão. Então esse Salmo 51, ele pede qualquer coisa mais importante para Davi, da Bíblia, era o que? Era o Senhor, era a presença do Senhor. Então ele orava, ele nunca perdeu numa guerra, ele fazia 7 orações por dia ao Senhor, e quando ele teve isso, por isso que eu quero começar com esse salmo que a gente vai falar aqui. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui, irmão.
Tá, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. No Salmo 51:2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. E o último 51:7, irmão. Purifica com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo, mais branco do que a neve. Só através do sangue do Senhor Jesus para deixar a gente mais alvo do que a neve. Então, irmãos, assim, tudo que a gente começou a fazer nessa luta, a gente teve a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque se não tivesse, a gente não iria conseguir, né? Em 1 Samuel 17:45, Davi, ele já teve esse entendimento do Antigo Testamento. O que ele falou? O gigante filisteu Golias, né? Que todos sabemos, acho que toda a maioria conhece a história, né? Que ele caiu, né? E Davi matou. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Em Filipenses, Paulo ele tem a revelação maravilhosa: posso todas as coisas em Cristo, somente em Cristo, que Ele que nos fortalece. Amém. Então, antes de mais nada, também antes de começar, eu estou lendo um livro, queria glorificar o nome do Senhor. Irmão, pode colocar para mim, por exemplo, a figura, que é exemplo livro, por favor. Até a ciência está comprovando que Deus existe. Então, eu estou lendo um livro que é o Evangelho Revelado nas Estrelas, tá? Do lado, né? Exemplo. Tem que sair daí primeiro. Dá um extra. Isso. Então, ok, vou ver. Na Universidade de Cornell, uma química da NASA, doutora Leila Cone, ganhou um prêmio em Nova York pela sua tese na parte de probabilidade. É uma química da NASA, tá? Ela afirma que o surgimento da vida não é o mar, como diz a teoria da revolução, a falácia. Essa cientista provou matematicamente, por lei da probabilidade, se a vida se originou de algum, foi do barro, pois nesse local encontra a maior concentração de sais e nutrientes necessários à geração biológica. Nós, como cristãos, nós sabemos disso. Há 3.500 anos atrás, quando Moisés escreveu a Bíblia, em Gênesis ele já fala isso, que Adão foi feito do barro. E agora a ciência está comprovando a verdade. Estamos nos últimos dias, irmãos. A ciência está concordando com tudo na Bíblia, então estamos nos últimos dias. Aleluia. Eu vou passar agora para minha esposa, Sibélia. Põe a foto 02, irmão, por favor. Aí lá, foto 02. Essa aqui é a descoberta do diagnóstico. A minha esposa, à esquerda tem um coração sem o desafio do Davi, e ao do lado direito aqui, coração atresia, que é o que ele tem, né? É o diagnóstico dele, tricúspide. A minha esposa vai falar como que a gente ficou sabendo de tudo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é uma noite de muita alegria para nós estarmos aqui, né, compartilhando com vocês a história do Davi. Né? Muitos que estão aqui já acompanharam, já conhecem, estiveram em oração conosco, né, durante todo esse processo. Mas hoje é uma noite de alegria, né? Da gente glorificar o nome do Senhor e agradecer por tudo que o Senhor fez na vida de Davi até aqui. Então eu vou iniciar aqui o testemunho contando a vocês como foi que a gente descobriu, né? Eu já estava com 36 semanas de gestação, tive uma gestação normal, saudável, estava tudo bem, né? E a gente estava tão feliz, né, pela chegada do Davi, faltava apenas um mês para a chegada dele, e nós fomos fazer a última ultrassom, né? Aqui na Austrália a gente só faz 3, se a gestação estiver tudo bem, são apenas 3 ultrassons. E na última ultrassom, a moça estava fazendo e ela parou, foi chamar outro rapaz. Veio o outro médico, olhou e só falaram assim: é um menino grande. E eles começaram a conversar, a discutir, e falou assim: a gente não está conseguindo ver aqui, então eu vou encaminhar vocês aqui para o hospital do lado, que um médico mais experiente, ele vai fazer a ultrassom. Aí a gente já ficou
um pouco assustado, né? Porque não é normal. Então, na mesma hora, a gente foi lá no local que eles indicaram. O médico fez a ultrassom novamente e falou assim, olha, o seu bebê, ele tem uma anormalidade cardíaca e ele vai precisar fazer uma cirurgia quando nascer. Eu vou agendar aqui uma consulta nessa mesma semana para vocês virem ir para um especialista, especialista em diagnóstico. E a gente voltou para casa assim, muito arrasado, que a gente não estava esperando isso, né? E apreensivo, porque nós não sabíamos o que era que vinha pela frente, né? E naquela noite a gente começou a orar ao Senhor, né? A gente estava bem nervoso e a gente começou a viver nessa noite as primeiras experiências de fé, né? Com Deus, né? E naquela madrugada eu acordei, Marcelo estava orando de joelho e eu estava deitada, né, com o maior barrigão. Aí eu acordei e comecei também a orar lá deitada. E de repente apareceu uma luz para mim, uma luz azul muito forte na minha frente. Era Jesus, era a imagem de Jesus em formato de uma luz azul. E eu fiquei sem entender, eu disse, meu Deus, será que eu estou sonhando? Mas eu estou acordado, não posso estar sonhando. E Marcelo lá, de joelho, orando. E eu olhei assim para a imagem de Jesus, aquela luz, e ele falou assim, receba a graça. E fez assim com a mão. Então eu estirei assim a minha mão, fiz assim com as duas mãos, e Jesus fez assim, derramou assim uma luz, umas estrelas brancas caindo assim na minha mão. E eu fiquei assim, sem entender, eu fiquei assim tão em êxtase que aí desapareceu aquela luz. Aí fez assim, receba a graça, aí derrubou assim aquela luz na minha mão, as estrelinhas brancas. E eu fiquei ali, paralisada, não tive nem coragem de falar para Marcelo, ele continuou orando. A noite toda eu não consegui dormir, fiquei com aquilo, meu Deus, eu estava tão... Jesus apareceu para mim. E eu comecei a imaginar, né? Eu sei que Davi vai vir com problema, mas eu tenho certeza que isso foi uma resposta do Senhor, que Ele vai estar à frente de tudo, né? Seja o que for que a gente tenha que enfrentar, né? E eu não falei para ele, né? A noite toda eu não consegui dormir, estava com um sentimento tão assim, eufórico com aquele que eu vi, né? Então, só de manhã que eu contei pra ele, né? Eu falei pra ele o que aconteceu, né? E eu fiquei com aquilo, tava tão assim, o tempo todo com aquilo na minha cabeça. E naquela semana, a gente foi para o hospital que eles encaminharam, perto de Parramatta, o Westmead, que foi onde o Davi nasceu, passar por um médico especialista em diagnóstico, né? Então, ele fez a ultrassom novamente e explicou, né? Naquele dia... Foi tipo assim, falou tudo, ó, ele tem esse problema, ele vai precisar de 3 cirurgias para reparar, uma quando nascer, na mesma semana, uma segunda cirurgia com 3 meses e a última com 3 anos. Falou tudo, né? Mas eu estava tão confiante, né, no que o Senhor, na graça que o Senhor entregou naquela noite na minha mão, que aquela notícia não me abalou muito. Eu estava tão forte, tão preparada. E a gente voltou para casa, né? E 4 semanas depois, a gente voltou para o hospital para o Davi nascer, né? Agora eu vou passar para a Marcelo dar continuidade. Irmãos, quando o Senhor, a gente tem as provações, né? Porque a Bíblia, às vezes, né, as pessoas acham que só tem o pró, mas tem os contra também. Mas a palavra do Senhor, o Deus Altíssimo, Ele fala que Ele vai estar conosco em qualquer situação. É essa que é a promessa dele. As pessoas, às vezes, vendem uma falsa ilusão da Bíblia. Porque se o Senhor Jesus Cristo ele passou por tribulações, Ele passou por desafios, nós também, até como o louvor falou, né? Porque às vezes, quando você está passando a dificuldade, a tua fé é testada, entendeu? A gente é melhorado. Então, isso que a gente sempre tem que ter em mente, né? Então, eu vou pedir a irmã Norma para botar a foto 03. E eu gostaria de falar, né? 1 Tessalonicenses, que você vai botar, tá, irmã? 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Então essa foto, irmão, aqui foi uma semana antes do Davi nascer. Eu machuquei o meu pé na construção onde eu trabalho, tá? Eu bati, eu estava com isso na cabeça. Falei, pô, minha esposa, a gente está longe de casa, minha esposa vai ter um bebê, e eu estou machucado. Assim, tipo a pallet jack pegou meu pé, ficou roxo, como vocês podem ver daquele jeito. Mas eu em nenhum momento eu blasfemei com Deus. Eu pedi ao Senhor, Senhor, tudo você tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito, mas a única coisa que eu peço, se tiver um osso quebrado, se eu restauro esse osso, em nome de Jesus. Foi uma oração, porque eu fiz uma dor enorme que eu tinha. E assim, para questão de tudo, quando eu fui ver nos médicos e tal, o osso não estava fraturado, estava tudo ok, mas a dor era muito grande. E Deus, ele tem um propósito em tudo em nossa vida. A gente vai ver a seguir, não vou dar um spoiler não. O que Deus fez na nossa vida devido a permissão que ele deixou. Nascimento do Davi, pode tirar essa figura aí, irmão, por favor. Nascimento do Davi, eu vou deixar a Sibeli falar. Bom, então, conforme estava programado, né, a gente foi para o hospital e ele nasceu em uma sala toda preparada, né, com UTI, porque como ele tinha esse problema, depois que cortasse o cordão umbilical, podia ser que ele não respirasse. Então já estava tudo preparado, os médicos já estavam esperando o nascimento para levar ele, fazer os exames e confirmar o diagnóstico, né? Então, depois que ele nasceu, eu não vi o Davi, né? Eles já levaram, chamaram Marcelo para acompanhar até o hospital vizinho, que seria o hospital que ele faria a cirurgia. E Marcelo foi, né? Mas ele tem tanta fé, eu nunca vi uma pessoa com tanta fé como esse homem. Ele tinha certeza que Deus já tinha curado Davi e que ele não ia precisar de cirurgia. Então ele foi, né, naquela expectativa, aí internaram ele lá na UTI para fazer os exames e eu fiquei lá sozinha no outro hospital, né? Aí ele voltou e ele voltou muito decepcionado, assim, ele disse, velho, a cardiologista falou comigo, realmente está confirmado o diagnóstico e eles vão agendar a cirurgia ainda essa semana. E pra mim eu já estava esperando, já era o esperado, né? Mas ele estava com aquela fé, ele voltou muito arrasado mesmo. Ele disse, eu pensei que ele ia nascer curado. Eu disse, mas não foi a vontade de Deus, né? Tudo tem um propósito, né? E ele estava com o pé machucado, sentindo muita dor. Ele não pôde ficar lá comigo no quarto, o Davi ficou lá na UTI e ele voltou. Passou o dia todo lá, em pé, a perna do pé doendo muito. E a gente falou com a enfermeira para ele ficar no quarto lá comigo e ela não permitiu, né? Disse que era um quarto compartilhado, tinha outra mulher com um bebezinho. Então eu disse, Marcelo, vai para casa, só que é 1 hora dirigindo. Ele estava muito cansado, ele disse, não, eu vou dormir no carro. Aí ele foi pro carro e muito arrasado ele estava, coitado, com fome, cansado e triste, né? Mas aí quando ele saiu, aí mudou a equipe, as enfermeiras, e eu falei com a chefe que ele ia dormir no carro, porque a gente morava distante. Aí ela disse, não, eu vou conseguir um quarto para vocês. Aí ele vem. E aí eu liguei para ele, né? Ela veio, me deu o retorno, olha, eu já vou transferir você para outro quarto e ele vai poder vir. Aí liguei para ele veio, né? Conseguiu tomar um banho e descansar um pouco, né? Porque no outro dia a gente ia ver Davi, né? Ele só tinha visto por foto, né? Ele tirou as fotos e mandou. E no dia seguinte a gente foi lá, né? A médica conversou com a gente e agendaram a cirurgia para aquela mesma semana. Com 6 dias de vida, o Davi estava passando pelo procedimento, né? Então, irmãos, assim, às vezes a gente viu que ela falou isso, não foi fé, foi uma presunção, até um pecado, né? Porque a gente sempre tem que... O Senhor, ele está soberano, o Senhor, ele está soberano de todas as opções, de tudo, né? O Senhor Jesus, quando ele estava no Jardim das Oliveiras,
Ele orou para o pai, ele viu que ele ia passar na cruz, mas ele falou para o pai: pai, se tiver alguma outra opção, por favor, mas se não tiver, seja feita a tua vontade. Então a gente sempre tem que ver, porque Deus ele está no controle. Quando a gente entregou a nossa vida para Deus, para Jesus, a gente tem que estar mesmo nas... Porque no momento fácil, é muito fácil você dar um glória a Deus. Até a pessoa que não conhece a Deus, ela dá um glória a Deus, né? Mas no momento difícil, é ali que o Senhor testa, é ali que o Senhor vê se você ama Ele realmente, se você quer estar com Ele realmente, né? Então, a cirurgia do Davi. Na manhã da cirurgia do Davi, né, a equipe foi buscar ele. A gente chegou cedo lá, onde ele estava, no cuidado intensivo, e em seguida chegou, né, o cirurgião com a equipe de mais ou menos umas 10 pessoas que participaram da cirurgia. E eles foram, né, ver ele, conversar com a gente. E Marcelo falou assim: eu quero fazer uma oração. Aí todos que estavam ali reunidos, a gente orou, Marcelo orou, né? E falou assim para Davi: Davi, você vai agora, mas os anjos do Senhor já estão ali naquela sala de cirurgia. E eu acredito que Davi não entendia o que estava se passando, mas o olho dele encheu de lágrimas. Ele encheu o olho de lágrimas assim, e o pessoal levou Davi, a gente acompanhou até a porta, né, do centro cirúrgico. E naquele dia da cirurgia, antes de logo cedo, a gente iniciou um jejum, né? Marcelo disse: vamos fazer um jejum e a gente vai ficar em oração todo o período. Aliás, a gente iniciou na noite anterior, né? A gente ficou 24 horas de jejum, né? O período que ele estava na cirurgia, a gente ficou em jejum e oração. Seria mais ou menos 7 horas de cirurgia. E a gente estava muito cansado, né? Já fazia uma semana de hospital, na acomodação, que não era muito confortável, ainda estava me recuperando do parto. E eu disse: Marcelo, vamos para casa? Mas a gente estava tão forte em uma oração, louvando ao Senhor e pedindo a Deus, né, por aquele procedimento, e a gente veio para casa. E Marcelo disse: quando estiver perto de terminar, a gente volta para o hospital. E quando chegou em casa, a gente simplesmente dormiu. Davi lá na cirurgia, era uma tranquilidade, uma paz sobrenatural. A gente simplesmente dormiu a tarde todinha, que a gente vai até perder a hora de voltar para o hospital. Porque o Espírito Santo, né, do Senhor nos deu aquela segurança, né? Porque não é normal. Uma pessoa, o filho passando por uma cirurgia, você está tão tranquilo assim, só o Espírito Santo de Deus, né? Para fazer isso. E a gente acordou, meu Deus, já está terminando, Marcelo, vamos embora. E quando a gente estava no caminho, a gente estava ouvindo o louvor, né, no carro, e a gente estava ouvindo o louvor de Cassiane, Lugar Secreto. E eu sempre ouvi aquele louvor, mas naquele dia começou a bater um coração na música, bem forte o coração. Aí eu: Marcelo, tá ouvindo? Ele disse: não. O quê? Não tá ouvindo, não. Não tô ouvindo nada. Eu disse: um coração batendo. Eu nunca escutei um coração batendo nessa música. E eu senti ali a presença do Senhor, né? Era um coração que batia com muito vigor, muito forte. E ali foi mais uma resposta do Senhor, que o coração de Davi já estava bem, né? Amém. E depois que esse coração parou de bater, o telefone tocou. O telefone era uma ligação privada, o hospital sempre liga no privado. E Marcelo disse: é o hospital, não vou atender. Falta 20 minutos para a gente chegar lá, eu não quero atender, a gente vai direto para lá. Mas a cirurgia terminou agora. Ele falou: a cirurgia terminou agora. Eu disse: então vamos. E a gente seguiu, né? Quando a gente abriu a porta do UTI, o cirurgião estava lá em pé com as enfermeiras, conversando, o corredorzão assim. Aí Marcelo fez assim para ele: e aí? Aí ele deu o sinal de positivo. E Marcelo saiu correndo pelo corredor, pegou o médico gordinho, fez assim com o médico. Levantou o médico assim, as enfermeiras começaram a chorar. Aí ele chamou a gente na sala para explicar o procedimento. Tinha sido feito mais um procedimento que não estava programado. Quando ele abriu, ele viu a necessidade de fazer. Era uma artéria que estava invertida. E ele fez, acho que foram 3 procedimentos na primeira cirurgia. E ele falou assim: pronto, vocês querem ver ele? Vocês já podem ver. E a gente entrou na UTI. Quando a gente entrou na UTI,
Foi essa imagem que a gente viu, mas só que além dessa imagem, aquele mesmo coração que eu escutei batendo no carro, estava batendo ali. E eu estava vendo, porque ali o peito dele está aberto. Fica tape. Eles colocam... não deixa aberta, porque se tiver precisar de algum procedimento, ele deixa aberto. E quando eu entrei, eu estava e a gente via o sangue circulando ali naquela abertura e o coração batendo assim. O mesmo barulho do coração que eu ouvi no carro. E eu assim, me emocionei muito, porque foi um aviso do Senhor no carro, né? Que o coração dele já estava, né, restaurado. E não foi fácil, né? A gente ver ele assim. E o médico falou assim, olha, ele vai ficar 3 dias com o peito aberto, porque se tiver alguma intercorrência, a gente não precisa abrir de novo. E quando foi com menos de 24 horas, a gente estava lá na frente da UTI e o médico saindo. Aí ele falou, vem cá, aí a gente foi, aí ele disse assim, olha, eu acabei de fechar o peito dele. Aí Marcelo disse, mas doutor, o senhor falou que era 3 dias. Ele disse assim, é porque tem alguém lá de cima olhando para ele. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória. Então, o tempo todo a gente sentiu, né, a presença do Senhor, né, cuidando do Davi, cuidando da gente, dando força, né? Porque sempre, quando a gente entrava na UTI antes, a gente orava, Senhor, dai força para a gente ver, porque não é fácil, né? Então, assim, a gente passou essa fase, né? Só lembrando que o médico, ele não acreditava em Deus, né? Ele falou que acreditava de vez em quando, mas ele falou, não, tem alguém fazendo alguma coisa, porque não é normal isso. Eu falei, não tem sim, é Deus, Jesus, pode ter certeza. E 19 dias, aí passou esse tempo, a recuperação do Davi, né? O Davi, quando ele fez a cirurgia, a válvula que vai ou para o pulmão ou para o estômago, ela foi esticada um pouco, então ele ficou com um probleminha que ele não poderia comer direto. Ele ficou usando uma sonda, a corda vocal. Ele ficou com uma sonda de alimentação. A gente saiu, depois de 19 dias, a gente saiu, tivemos alta, né? 27 dias, isso. Aí o médico explicou pra gente que a possibilidade da cirurgia seria em outubro, setembro, final de setembro, outubro, a segunda cirurgia, e a gente foi para casa, né? Lembra que eu falei com vocês sobre aquela foto do meu pé, né, que foi machucado, não foi quebrado, que o Senhor segurou? Através daquela foto, eu tive que ficar com a Cibele durante tanto tempo no hospital, eu fiquei 6 meses recebendo pelo governo. O governo australiano me pagou 6 meses em casa. Ou seja, posso ouvir glória a Deus? O Senhor é maravilhoso. Então, recebi 6 meses, não foi atrasado nem o aluguel, nos alimentamos, tudo. Esse Senhor é esse. A gente, quando acontece uma coisa ruim, fala com ele, ele sabe de todas as coisas, sabe? Em tudo dá graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Então, foram 6 meses, né, com a pensão, né? E a gente, quando eu fui confessar uma coisa, que o Senhor está botando isso no meu coração, quando eu fui lá para o hospital, eu fui com $40 no bolso, com o pé daquela forma, com uma esposa e o bebezão, né, com esse desafio, né? Você vê que o Senhor não desampara, não atrasou 1 mês de aluguel, alimentação toda, então estamos aqui hoje para dar umas... Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. A gente voltou, né? E Deus, ele cuida de cada detalhe. Eu lembrei aqui, não tinha nem colocado. Tipo assim, eu quando estava assim, eu não tinha dinheiro para poder pagar o estacionamento, tipo 7 dias. Eu tinha muito pouco dinheiro, $40. Então, quando eu fui, tipo, pagar, eu orei assim, pô, me ajuda aqui, que eu tenho que pagar, você não ficar com nada. Então, quando eu fui pagar o ticket, eu ia pagar de um dia. O cara não, né? Deus fez uma intervenção, o cara me deu 7 dias, só cobrou um dia. É esse Deus que a gente serve. Então, ele cuida da gente em cada detalhe. É só a gente precisa ver só como ele é maravilhoso, ele é bondoso. Tá? Então, a gente foi para casa, né? E Davi continuou em casa, tendo a previsão de voltar, no caso, para fazer a cirurgia em outubro, né?
mas 29 de agosto ele passou muito mal. Ele estava vomitando muito e estava ficando meio roxinho, né? E eu disse, Marcelo, ele não está bem. A gente estava naquele período da pandemia, né? A gente não podia sair de casa, não podia levar no hospital. E eu disse assim, bora mandar um e-mail lá para o... Eu tenho um e-mail aqui que é, em caso de acontecer alguma coisa, eles pedem para ligar. Aí Marcelo ligou e a enfermeira perguntou, ele está com febre, não sei o que, perguntou várias coisas. Eu disse, não. Aí ela disse, então é melhor você entrar em contato com o cardiologista. Aí eu gravei um vídeo dele, ele estava muito cansado e Marcelo mandou para a cardiologista dele. Eu acho que 5 minutos depois o telefone tocou. Era um médico que estava de plantão, né? E ele disse assim, olha, a doutora Hiroko ligou para mim, ela não está trabalhando, não está de plantão hoje, mas ela viu um e-mail e pediu para eu entrar em contato com você. Traga ele agora. Marcelo disse, mas e a pandemia? Ele disse, é urgência, traga ele agora. Então a gente só pegou as coisas, fez a bolsa e seguimos para o hospital, né? O primeiro grande milagre do Senhor foi quando ele foi para a UTI. Minha esposa, como ela bem falou, estava em pandemia, então tinha que ficar fazendo exame de Covid toda hora, né? E eu fiz o exame, meu exame deu ok na hora, mas o dela deu um problema. Eu falei, não entendi, que ela não conseguiu o resultado do Covid, então ela não podia entrar na UTI, né? Então eu entrei sozinho na UTI, deixei o Davi e fui para a acomodação, que a gente estava na acomodação lá do hospital. Quando eu cheguei na acomodação, assim, mais ou menos por volta de 1 da manhã, do dia 29, né, de agosto de 2021, eu lembro dessa data como fosse hoje. Foi muito difícil. Que o médico ligou pra gente mais ou menos 1 da manhã, não foi? Ligou 1 da manhã, aí ele falou comigo no telefone, teu filho, a pressão dele arterial, sanguínea está muito alta, os batimentos cardíacos está 200, vai para 150, vai para 100. Eu falei, doutor, só um instantinho, eu vou para aí. Ele começou a falar, não adianta, eu vou para aí. Aí fui lá para a UTI. Quando eu cheguei lá na UTI, eu olhei para o Davi, estava o Davi e tinha umas 10 pessoas, 10 profissionais em volta dele. Eu comecei a chorar muito, assim, eu estava sozinho, eu não podia entrar, comecei a chorar, mas o Espírito Santo do Senhor me tocou na mesma hora. Falei, tu não é meu filho? Falando assim comigo, assim, tu não vai orar para mim, não? Assim, tocou, eu comecei a orar sozinho. Comecei a orar. Comecei a orar porque as pessoas estavam lá, ele estava com aquele negócio para desfibrilador, né, para poder, né? Então comecei a orar ao Senhor. Aí, impressionante, Senhor, quando eu estava ok, o médico veio falar comigo. Assim, quando eu acabei a oração, ele veio. Tudo de Deus é tudo perfeito, né? O médico veio falar, Marcelo, você vai ter que sair daqui agora. Eu falei, mas por quê? Não, eu vou te explicar lá fora, não tem tempo. Parecia esses filmes de cirurgia de hospitalar, não sei se já viu essas séries, né? CSI, né? Tipo, que a pessoa faz a cirurgia, né? Parecia isso. Eu fui lá para fora, as pessoas começaram a vestir as roupas, pegar equipamento. Eu fiquei meio assim sem saber, mas estava assim já na paz do meu coração. Tinha orado. Aí o médico me chamou. Aí ele falou assim, numa sala, ele falou comigo, Marcelo, a gente vai ter que fazer a cirurgia do Davi aqui. Não vai dar para fazer porque o caso dele é crítico. Eu estou com medo do coração dele parar. E o coração dele parando, eu não tenho nada o que fazer. Então, eu vou abrir ele aqui na UTI mesmo. Não tem tempo para ir para... Vai ter que ser agora. Eu vou abrir ele, eu vou botar a máquina do coração, eu vou botar a máquina para fazer a circulação. Essa é a única maneira que tem. Ele falou isso comigo. Aí eu olhei para ele falou, você tem algum pedido? Eu falei, tenho. Qual é o pedido que você quer? Eu falei, antes que o senhor vai fazer oração, toda a equipe médica, eu gostaria de fazer, antes de fazer a cirurgia, eu gostaria que todo mundo orasse aqui em Jesus, é possível? Ele olhou assim para todo mundo, assim, acho que nunca ninguém tinha pedido isso na vida. Aí ele falou, não vão. Aí todo mundo deu as mãos na sala. A gente orou, e a oração foi pequena, a gente orou. Senhor Jesus,
sem Deus, com Cristo Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está guiando tudo. Então, direcione essa equipe. Em nome de Jesus, faça o melhor para o Davi e para a gente. Em nome de Jesus, amém. Eu lembro dessa oração, e eles foram, e depois de 20 minutos eles voltaram. Eles voltaram assim, meio com cara assim, de não saber. O médico ficou assim para mim olhando. Eu falei, o que aconteceu, por favor, me fale. Eu não sei. Eu falei, como você não sabe? Me explica. Quando a gente ia fazer a oração, a gente ia fazer a anestesia, ia botar a anestesia, a gente olhou para os monitores, estava tudo normal. Estava tudo normal, os números dele, pressão, tudo. A gente nunca viu isso na nossa vida. Não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei. O que aconteceu então? Me fala. A gente crê no Deus do impossível. Jesus, ele fez o primeiro milagre aqui nesse anterior. Achura canta hoje. Amém, Senhor. Deus é maravilhoso, é bondoso, misericordioso. Eu vou pedir à irmã Norma para passar o primeiro vídeo 01 aí. Esse vídeo eu e meu time, que a gente fez a composição. Sabe o coração do meu Davi. E então eu chorei ao meu mestre, clamei, Santo Espírito logo me acalmou. Meu coração se encheu de muita gratidão, presenciei imediata reação. Meu bebê melhorou, o coração estabilizou, pois o médico do médico operou. No hospital das pessoas puderam comprovar a bondade do meu eterno Rei. Um milagre ele operou, seu amor demonstrou, ao ouvir a oração de um pecador. Obrigado, Yahushua, obrigado, Jesus, pelo sangue derramado lá na cruz. Para sempre eu louvarei ao meu amado Pai, pois assim eu glorificarei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Obrigado, Jesus. Amém. É maravilhoso a gente ver isso, passa um filme na minha cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas mais forte? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Em Salmos, não precisa botar, irmão, 127:3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é seu galardão. Nossos filhos são herança do Senhor. Provérbios 19:14 diz: casa de riqueza herda-se dos pais, mas a esposa virtuosa vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me dado uma esposa tão virtuosa, sábia, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Cirurgia marcada para Davi, 15 de setembro de 2021. Então tá bom. Então a cirurgia foi marcada, esse período, né, de 15 de setembro de 2021, no dia, né? Então eu estava lendo a Bíblia e eu falei, Senhor, fala comigo na palavra, que eu quero orar nessa palavra, eu tenho anseio por ti, me fala qual é a palavra que você vai passar por dia para o teu filho, para o Davi, para mim, para minha esposa. E o Senhor colocou 2 Crônicas 20:17. Nessa batalha não tereis que pelejar. Quer botar agora então? Tá? Nessa batalha não tereis que pelejar. Postados, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, a Judá e Jerusalém. Não temais,
nem vos assusteis. Amanhã sairá de encontro, porque o Senhor será conosco. Então, assim, irmãos, tem horas na nossa vida que a maioria que a gente, Deus, você não vai ter que fazer, você vai ter que adorar o Senhor, você vai ter que clamar, você vai ter que falar com o Senhor, e Ele vai fazer, Ele vai lutar por você. Eu e Sibeli, nessa cirurgia, quando ele foi, a gente estava na acomodação, a gente não foi para casa, e a gente ficou fora do hospital, assim, dentro das áreas do hospital, mas estava fazendo um sol bonito, eu lembro, no dia. E a gente ficou, só o que o Salmo mandou, o que a passagem passou para a gente ficou só louvando o Senhor, agradecendo, dando glória para Ele, e sabendo que Ele ia fazer o melhor. Foi isso que a gente fez, né? E... Tá. Então, assim, a gente vê que o Senhor ele preparou cada detalhe, né? Que o Davi ele fez essa segunda cirurgia. A cirurgia não foi esperada assim por completo o que deveria ser, né? O rapaz lá, o cirurgião, ele é neozelandês, ele teve um pequeno erro, né? Ele ficou um erro médico, assim, que ele puxou um pouquinho o nervo do diafragma dele. Então esse nervo ele ficou assim, a respiração do Davi, depois da cirurgia, tá, pessoal? Não ficava sincronizado. Então quando estava respirando, um ia para cima e o outro ia para baixo. Então foi um erro dele. Ele ficou muito sem graça para mim falar comigo sobre esse problema. Então ele veio falar comigo, eu já sabia, né, que tinha acontecido, o pessoal já tinha me falado. Aí eu falei com ele, eu puxei o papo e falei, rapaz, Liava o nome dele. Doutor, seu filho só melhor, pô. Aqui no Senhor aconteceu isso, mas tudo ok. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer a cirurgia dele, o Senhor vai consertar isso, porque eu acredito no Deus vivo, Ele vai te guiar. Ele olhou assim para mim. Não, tudo bem, tá bom, tal. Eu dei um abraço nele, eu falei com ele, pode ficar tranquilo, não precisa nem falar mais nada não. Tudo bem, vamos lá, vamos em frente. E ele precisou fazer um procedimento, né, para corrigir esse erro que tinha ocorrido na cirurgia, né? Mas aí deu tudo certo, né? Foi um procedimento mais simples e corrigiu, né, esse problema do pulmão, né? Essa cirurgia não precisou abrir o tórax, tá? Foi no nervo, então ele só pegou na parte da costela. Ele pegou onde que tem o nervo que faz a ligação com o diafragma e ele fez a sutura ali, tá? Então, por honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, tudo aqui, tá? Então, a gente vai falar agora um pouco sobre os milagres da UTI. Teve milagres, teve mais milagres, porque quando Deus ele quer abençoar, Ele usa pessoas para Ele poder abençoar a gente como instrumento do Deus Altíssimo. Eu profetizo na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Para cada pessoa aqui presente aqui, vocês como luz, porque vocês são luz e sal da terra. E a palavra do Senhor fala em 1 João, ele fala que por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra de Satanás e os seus demônios. Então eu profetizo aqui, pessoas desfazendo obra do inimigo em qualquer lugar que tiver. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amém. Quem acredita diz amém. Amém. Tá. Então a palavra do Senhor fala, João 14,13, e tudo quando pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso que a gente sempre fala no nome de Jesus. A gente não fala em nome de nenhum outro, porque a palavra de Deus fala para a gente falar no nome de Jesus, que é a verdade. Então a gente vai falar só um caso que foi da Rasmika. A Rasmika era uma menina, acho que ela é indiana, e os pais delas também, ela chegou do lado do Davi. Quando o Davi estava se recuperando dessa cirurgia, essa de reparação, a mãe da Rasmika estava do lado assim, ela e o pai estavam tipo muito mal, sabe? Mal demais. Aí eu olhei assim, né, tal. Aí acho que foi a ela que chegou e falou, né? Acho que não, mas antes a gente ficou sabendo, ela contou a história pra gente. Ela falou que os médicos lá os médicos antes falaram para ela o seguinte, que a filha dela só tinha 3 dias ou 2 dias de vida.
E ela estava assim, tipo, teve um problema cardíaco, porque essa sessão era só a parte cardíaca. E ela estava chorando muito, estava desolada. Ela falou com a gente, até a Sibeli lembrou bem, lá no jardim do hospital. Aí o Senhor me deu assim, muito no meu coração, tocou assim no meu coração. Eu falei, vou falar, mesmo não sendo, ela não sendo cristã, né? A gente tem não crendo. Aí eu falei assim, me ajuda a falar o que você quer falar para ela, eu não tenho experiência, mas Deus botou no meu coração, eu sou soldado, irmão. Quando Ele bota alguma coisa no coração, eu vou. Aí na hora lá aparece a palavra, porque Ele é fiel e justo. Tá? Então a Rasmika, ela estava com esse problema, né, desse coração, só tinha 2 ou 3 dias de vida. A gente pegou e fez Deus ele botou assim no meu coração para fazer uma oração, passar o capítulo de Isaías 53, 4 e 5. Eu vou ler aqui, irmão, não precisa botar não. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então foi esse que eu perguntei para ela, para a mãe da Rasmika, a senhora crê que o Senhor Jesus Cristo pode fazer um milagre na tua filha hoje? Ela, eu creio. Ela falou com muita convicção, creio sim. Eu falei, se Ele fizer um milagre, você vai ter que dar testemunho para outras pessoas disso. Ela falou, eu vou dar, em qualquer lugar que eu for, eu vou dar se Ele fizer isso. Ela falou com muita determinação, muita fé, sabe? Não. Enfim, o Senhor fez. Esse foi um dos poucos milagres para a gente não ficar falando tanta coisa que aconteceu lá. Né? Eu vou pedir a irmã Norma para botar. A menina que foi designada pelos médicos, quando a gente saiu de lá, é foto 04. A Rasmika, que foi designada pelos médicos, quando a gente saiu do hospital, olha como é que ela estava. 04. Essa aqui, glória a Deus, não glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Né? Ela já estava fazendo, já caminhando, fazendo já fisioterapia. Irmão, se alguém te der alguma coisa daqui da terra, o médico ele estuda, tudo bem, mas Deus ele é soberano. A vontade do Pai está acima, mesmo se o médico chegar e falar que acabou a vida, não aceite isso para a tua vida. A última palavra vem do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, então temos que acreditar, irmão. Em qualquer lugar que tiver, tem que acreditar. Porque a palavra do Senhor, muitas pessoas deram a vida para escrever esse livro maravilhoso, é um diamante, e a gente tem que acreditar. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, aonde tem que botar a planta dos nossos pés. Amém. Glória a Deus. Aí que tem aqui o vídeo 02, irmão, nossa volta para casa. Vida alta, né? Que nós ficamos 3 meses, né, no hospital, na 3ª cirurgia. Aí, amor. Opa, aí. Como diz a palavra de Deus, Eclesiastes 3:1. A tudo na vida é um tempo determinado, é um propósito. E hoje estamos indo para casa, bebezinho. Vamos. Muito feliz aqui. Vambora. Vamos pra casa. Vai fumando aí. Daddy, I need to ask you a question. Do you want this mom? Tá chorando This is porque your last chance to swap se mom and você dad. entender Não, he love you. que cuidar de você Thank you very much. e jamais You've got all se this medicine, esquecer. this milk. Yeah. Ele sabe de tudo que você está passando Good. Going home. e mandou te dizer Yay, guys. que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você Go and live your best life, guys. It's so exciting. lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vão levantar. E onde
onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou, Deus mandou. Passa um filme, é muito difícil, eu lembro, cada minuto, foi um sofrimento muito grande, mas valeu a pena. Vai valer a pena, vale sempre a pena estar com Deus Altíssimo, com Cristo Jesus, seja o que for que tenhamos que passar. A palavra do Senhor fala em Isaías, nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram as grandezas que o Senhor tem para aqueles que confiam nele. Davi continuou com o tubo e alimentação pelo nariz. Lembra que eu falei com vocês que ele ficou, né, com o tubo, né? E a gente nós aprendemos, né, a colocar a sonda. Eu vou contar para vocês o processo que foi, né? Depois que a gente chegou em casa, quando o Marcelo disse, olha, a médica falou que ele vai ter alta, mas vai com a sonda para casa. E eu disse, não quero ir eu só quero ir para casa quando tirar a sonda. Ele ficou 1 ano e 3 meses com a sonda. Já pensou se eu estivesse esperando? E eu disse, meu Deus, Marcelinho, com essa sonda para casa, como é que vai ser? Aí eles disseram, não, a gente vai dar um treinamento a vocês, porque se caso ele tirar a sonda, você coloca. Daí foi que eu fiquei nervosa, assim, meu Deus do céu, colocar essa sonda. Aí a gente voltou para casa. E foi um processo, né? A alimentação do Davi. Como ele passou muito tempo na UTI, quando ele nasceu, ele não aprendeu a tomar na mamadeira. No peito ele também não pegava. E além de não aprender a se alimentar pela boca, ele também criou uma rejeição muito grande devido aos procedimentos invasivos que ele passou na UTI, de intubação, de colocar tanta coisa assim, no nariz, na boca, na face. Então, ele jogava a mamadeira longe, chegava perto dele, jogava, não aceitava. E foi um processo, né, para fazer ele começar a comer, né? A gente começou a ser acompanhado por uma equipe, né, multidisciplinar, que era um pediatra, dietista e uma fonoaudióloga, né? Fonoaudióloga. E eu ia periodicamente, levava Davi, e eu fazia a partir de 6 meses a gente precisa começar a introdução alimentar, fazia vários tipos de comida, ele não comia, ele jogava tudo fora. Marcelo, um dia eu peguei ele colocando leite condensado na boca do menino para ver se ele comia. Marcelo, isso é para ver se ele gosta de meu Deus. Não é o sabor que ele gostava das comidas, era aquela resistência, né? Era como se fosse um trauma, né? Então, depois de 10 meses, né, desse acompanhamento, cheguei lá na consulta e o pediatra disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, ele já vai começar a andar, ele já está muito esperto, já tem tirado a sonda várias vezes, né? E na primeira vez que ele tirou a sonda, a gente foi para o hospital, era 2 horas da manhã, na emergência, ali em São Jorge, em Cogra. E na emergência, a enfermeira que estava de plantão, ela não sabia colocar a sonda. Ela não sabia colocar a sonda, teve que ligar para outra pessoa. A gente sabia, a gente tinha um treinamento, mas a gente não tinha coragem de inserir a sonda, né? Aí, a gente passou a madrugada toda, chegou em casa de manhã para essa mulher conseguir botar a sonda. E depois disso eu disse, alguma coisa, agora eu vou colocar quando ele tirar. Eu tenho que criar coragem, porque se eu tenho que conviver com essa situação, eu tenho que aprender, não trazer ele no hospital. E cada vez mais ele estava mais esperto e ele puxava a sonda. Várias ocasiões que ele tirava e eu disse, não, Marcelo, a gente vai colocar. Enrolava ele numa toalha, prendia os braços, Marcelo segurava e eu inseria a sonda, né? E em uma dessas ocasiões, eu inseri a sonda mais profunda do que deveria. E quando a gente coloca a sonda, a gente pega uma seringa e tira o líquido do estômago para fazer um teste, para confirmar se está no estômago. E quando eu puxei a seringa, só vinha sangue.
Era madrugada e eu disse, meu Deus, Marcelo, acho que pode ter furado algum órgão dele, porque só está saindo sangue. Marcelo disse, tira agora a sonda e vamos para o hospital. Então a gente retirou a sonda, a gente foi no hospital e estava demorando muito o atendimento. Acho que a gente passou umas 3 horas na recepção esperando. E Marcelo começou a orar. Então ele, depois de muito tempo, chamou. Aí a gente explicou o que tinha acontecido e ele disse, vamos fazer um raio-x. Quando fez o raio-x, estava tudo normal. Não tinha nada, não tinha ferimento, não tinha nada. Então ele disse, olha, está tudo normal e vamos... Dá salva de palmas. Não tem nada machucado. E a gente ficou tão feliz, né, por mais esse milagre, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu, o que teria acontecido. É uma coisa né? que o médico perguntou, Jesus. E milagre não explica. E a gente voltou para casa e tudo bem, continuou essa rotina. Davi tirava a sonda, eu colocava, era o maior cuidado, né? E em uma dessas consultas do acompanhamento, o pediatra falou assim, que como ele já estava tirando a sonda várias vezes, então eles iam recomendar colocar a sonda direto no estômago. Ele disse, olha, ele vai demorar muito a aprender, a começar a comer. Até agora ele não está comendo, então vai ser melhor a gente colocar, a gente vai fazer um procedimento, fazer uma cirurgia e botar a sonda direto aqui na barriga. Vai ser melhor porque não vai ficar incomodando o nariz dele e ninguém fica vendo. Você sai com ele, as pessoas ficam olhando e dizem, mas eu não me importo não. As pessoas ficam olhando e também ele vai ficar mais livre para correr com a sonda aqui. Aí eu já estava tão nervosa com esse negócio de tanto botar sonda, tirar sonda, que eu aceitei, assim, na minha cabeça eu disse, acho que vai ser melhor. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse a Marcelo. Aí Marcelo disse, não, eu não aceito não. Ele não tem nenhum problema, ele que ele não possa se alimentar, ele apenas precisa aprender. Então eu não aceito fazer ele passar por mais um procedimento e a gente vai começar a fazer um jejum. Vamos fazer um jejum para o Senhor libertar ele dessa sonda. Irmãos, então esse jejum foi aqui com toda a igreja, né? Assim, tipo, a igreja também participou, né? Em Êxodo 17:11, né? A gente tem a palavra do Senhor do Deus Altíssimo, Adonai Yahweh. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então a gente fez esse propósito de 3 meses, e a palavra do Senhor nos diz isso, né? Que Moisés, quando estava com a mão levantada, adorando ao Senhor, o exército ganhava. Então a igreja aqui se levantou de orar, eu e minha esposa, no jejum, na oração, a gente orando. Não demorou, não foi rápido. Tem orações, irmãos, aqui. Se você começou a orar, às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, não desista. O Senhor, Ele está fazendo a obra, Ele está fazendo, Ele vai fazer, porque Ele é fiel e justo. Mas você tem que crer, né, que o justo viverá pela fé. Então foram 3 meses de jejum, de oração, de busca. E nesse meio tempo, né, me indicaram um instituto em São Paulo que é especializado em desmame de sonda, crianças que têm dificuldade com a alimentação, e é o único instituto de São Paulo do Brasil que eles fazem esse trabalho, né? Então eu entrei em contato e marquei uma consulta, né? Foi uma consulta que foi em 3 etapas por videoconferência. Contei todo o processo, né? E ela me recomendou comprar várias coisas para fazer a primeira consulta. Comprei vários tipos de alimento, bolo, pão, várias texturas. Foi uma feira só para fazer essa consulta. Vários tipos de copo com canudo, copo 360 graus, colher, vários tipos de coisa eu comprei para essa consulta, né? E a fonoaudióloga estava observando ele, eu apresentava os alimentos, os copos, e ela observava, né, o comportamento dele. Foram 3 consultas, 3 atendimentos. No último, ela nos deu o feedback, né? E ela falou assim, olha, o que a gente recomenda, a primeira coisa, é fazer uma consulta com o gastrologista, porque todas as vezes que eu colocava o leite, a alimentação na sonda, ele vomitava. Todas as vezes. Ela disse, não é normal, ele vomitar assim, então tem que passar por um gastrologista. A outra coisa é o que a gente recomenda.
é tirar a sonda do nariz e botar no estômago. Então foi a mesma orientação que os médicos já que deram, eles também orientaram. E era isso que eu não queria ouvir, porque eu procurei eles em busca de uma outra alternativa que não fosse colocar a sonda, né, no estômago. E eu disse, tá bom. E ela disse, o que a gente orienta é isso, tirar a sonda do nariz, botar no estômago e continuar fazendo um trabalho de encorajamento a ele, porque sem a sonda do nariz, ele vai se sentir mais confortável para se alimentar pela boca. Aí eu agradeci, mas eu não fiquei muito satisfeita, porque não era aquilo que eu estava querendo ouvir, né? E aí foi o dia de voltar na consulta do médico daqui, né, da Austrália. E ele disse, aí você pensou, vamos fazer o procedimento. Aí nesse dia eles mudaram toda a equipe, né? Porque já fazia um longo tempo que Davi estava quase um ano com esse acompanhamento e não tinha evolução nenhuma. E naquele dia tinha uma equipe toda nova. O médico disse, olha, você está vendo que tem umas pessoas novas aqui. E a outra fonoaudióloga começou a me fazer pergunta e ela disse assim, olha, essa consulta de hoje vai ser para você dormir. Eu digo, então vai ser boa, porque já fazia um ano que eu não dormia, né? Eu acordava a cada 3 horas, a madrugada toda, para colocar o leite, né? Ele se alimentava. Então era dia e noite, né? Enquanto o Marcelo, nos 6 primeiros meses, ele me ajudava. Mas quando ele começou a trabalhar, eu disse, não, pode deixar que eu passo a noite, né, colocando a alimentação dele. E ela disse, pronto, a partir de hoje você só vai colocar a alimentação dele 10 da noite e só precisa colocar de manhã. Aí foi uma bênção, né? A primeira bênção. E aí o médico falou, vamos fazer o procedimento, você conversou com o seu esposo. E eu falei assim, olha, a gente não aceita esse procedimento. Ele não tem nenhum problema para se alimentar. Então, assim, eu vou continuar fazendo meu trabalho de encorajar ele a se alimentar. Porque o que ele precisa é aprender a comer. Ele precisa aprender. E a gente não vai fazer esse procedimento, não. Aí ele disse assim, então, eu disse assim, olha, doutor, essa sonda está sendo um desconforto no nariz dele. Talvez é por isso que ele não está querendo. Aí ele disse assim, então a gente pode fazer um teste. Vamos tirar a sonda e esperar que ele se alimente, que ele comece a comer. Mas é só um teste, viu? Porque se ele perder mais que 10% do peso, a gente vai botar a sonda de volta. Eu disse, tá bom, eu aceito. Eu aceito e eu vou fazer o possível para ele comer, né? Então, ele disse, pronto, quando você chegar em casa pode tirar a sonda. E eu fiquei muito feliz, né? Que eu estava tanto esperando por aquele momento, mas ao mesmo tempo com o coração na mão, porque a gente não sabia se ia dar certo. E eu tirei a sonda quando cheguei em casa, depois de 1 ano e 3 meses, né? Ele se alimentou pela sonda 1 ano e 3 meses e comecei a dar a fórmula a ele, pela mamadeira, e eu tinha que anotar tudo. Cada ml que Davi tomava, eu tinha que anotar. A água, tudo que ele comia, que era muito pouco, eu tinha que colocar o horário, tinha 2 cadernos, que é completo de tudo, era bem trabalhoso, né? E ele disse assim, daqui a 3 dias eu vou ligar para você. Eu disse, tá certo. Aí com 3 dias ele ligou, e aí, como é que tá? Me diga aí o que foi que ele comeu. Aí eu tinha que falar, ele tomou tantos ml, tal hora, explicando tudo, ele tá certo. Aí assim, a cada dia foi melhorando. Depois de 2 semanas eu voltei lá, né, para pesar ele, e ele tinha perdido, acho que 5% do peso. Aí eles disseram, não, ele ainda está dentro do limite, vamos continuar, você continua o trabalho, que ele está dentro do processo. Se ele perder 10% a gente bota a sonda de volta. E eu ficava com o coração na mão, né, implorando para ele comer, implorando. E depois de mais 2 semanas eu voltei lá. E ele tinha perdido mais 7% do peso. E eu, ai meu Deus, ia com o coração na mão. Mas aí eles disseram, não, 7% ainda está dentro do limite. E depois, na 3ª vez que eu voltei lá, que eles pesaram, ele não perdeu, ele não ganhou nenhum peso, mas também ele não perdeu. Eu disse, glória a Deus, foi mais uma vitória dele não ter perdido e estava estabilizado, né? Então a gente continuou, né, nesse processo.
E na outra vez que foi, ele já estava começando a ganhar peso, né? E nesse processo de exame da sonda, ele teve Covid. Então, a gente entrou em contato, né? E eu disse assim, olha, ele testou positivo para Covid. Aí ela disse assim, então tem que inserir a sonda novamente, porque ele vai perder o apetite, ele não pode ficar sem se alimentar. Mas e agora você não pode ir no hospital para botar a sonda? Eu disse, não, eu sei colocar, eu mesmo coloco. Aí inseria a sonda. Aí ficou mais 4 semanas com a sonda e depois retirei, né? Depois de uma consulta, o médico disse, não, vamos retirar. E Davi continuou nesse processo, né, do peso. Ficou sendo acompanhado mais de 1 ano com essa equipe, né? Eu ia regularmente nas consultas para acompanhar. E a cada dia ele ganhava mais habilidades, né? Para se alimentar, começou a comer sozinho. Então, a cada volta era uma evolução, né? E chegou um dia que o médico disse, olha, a gente não vê mais a necessidade desse suporte, mas ele está ainda com o peso baixo. Então, a gente vai encaminhar você, vai ficar só indo para nutricionista. Então, depois de mais de 1 ano, né, ele teve alta dessa equipe e a gente continuou na nutricionista, né? Ela sempre pesava ele, acompanhava os tipos de alimento, me dava várias orientações, né? E graças a Deus, né, a gente fez esse acompanhamento e quarta-feira passada a gente foi, né, para a nutricionista e ela disse assim, olha, hoje vai ser a última consulta do Davi. Ele não precisa mais desse suporte. E aí ela disse, você pode mandar para mim umas fotos, porque a equipe que acompanhou ele, eles querem ver ele, eles querem saber como é que ele está, né? E eu mandei um e-mail para ela, com várias fotos do Davi se alimentando, e ela me respondeu o e-mail, dizendo assim, Sibeli, nós conversamos e nós queremos pedir autorização a você para divulgar essas fotos de Davi em trabalhos, revistas, jornais, em atividades que a gente vai fazer no hospital, né? E se você concordar, você assina um formulário e envia para a gente, que é uma autorização para usar as imagens, porque as fotos estão muito lindas, a gente quer usar isso para fazer os trabalhos, né, no hospital. Então eu respondi, né, concordei, falei que achava importante, né, usar a história do Davi para encorajar outras famílias e outras crianças que estão passando por esse processo, né. Então essa é a última notícia de primeira mão, né, que na quarta-feira Davi teve alta da nutricionista, né. Vou colocar aqui umas fotos dele lá, nessa última consulta. Eu saí do hospital... Eu saí da consulta chorando pelo meio da rua, porque passa um filme na cabeça, depois de tanta luta, né? Depois de mais de 2 anos, né, nesse acompanhamento, veio aí essa alta aí. Ele cortou o cabelo para vir pro testemunho. Aí pesando, tá com 12 quilos. Ele é pesado. Uma salva de palmas para Jesus. Jesus é tão maravilhoso. A gente tem que ver o seguinte, irmão, o justo viverá pela fé, então tem coisas que a gente não tem. Se Deus botou no teu coração, se Ele fala que Ele vai curar, se Ele está com a gente, mesmo se as outras pessoas dizem não, eu confio no meu Deus, eu confio em Jesus, no Abba, Pai. Então a gente tem que fazer isso, irmão. Tem algumas coisas que a gente tem que ser guiados pelo Espírito. Se fosse da primeira vez, talvez eles iam chegar e ia fazer mais uma cirurgia no Davi. Mas a gente não aceitou isso, né? Vou pedir para a irmã Nova botar o vídeo 03. Esse vídeo 03 é o da sonda, tá? Ele quando... Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho
bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Irmãos, o reino do céu tem que ser igual a criança, com esse coração assim, para entrar no reino do céu. Então, assim, eu queria dar até uns parabéns aqui para minha esposa também, porque ela fazia todo dia comida. Aquilo dali vocês viram. Ela jogava todo dia aquela comida toda fora. Todo dia. Fazia sopa, fazia acho que tudo. Leitão poruru.